Olá, e aí, tudo bem com você? Quando você ouve sobre liderança, sobre ser um bom líder, quais são as suas principais dúvidas? O que você quer saber sobre esse assunto? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre 4 perguntas que um líder sempre faz. Exatamente. Já fica aí o convite, talvez é a sua dúvida que vai estar nessa live de hoje. Então fica o convite aí para você assistir até o final. E quer procurar outras lives? Quer assistir outros vídeos? Quer mais conteúdo? No Facebook, na página Liderança Ímpar, lá no Instagram, @cadu.quirino, e no YouTube, Cadu Quirino também. Bora lá começar essa live. Boa noite, Instagram. Pontualmente 20 horas e 2 minutos. Acabamos de entrar ao vivo no Instagram. No Instagram, noite de quinta-feira. Uma excelente noite para a gente poder bater um papo sobre dúvidas de um bom líder ou uma boa líder, né? Verdade? Excelente dia para poder conversarmos sobre liderança e fazer uma combinação aí entre esses vários conceitos bem interessantes sobre inteligência emocional, comportamento humano, perfis comportamentais, que eu adoro falar. Uma excelente combinação para responder algumas dúvidas que eu considero que são dúvidas comuns entre líderes. Eram dúvidas minhas quando eu exercia o meu cargo de liderança. Pois então, e aí, Instagram? Preparado? Preparado para começar? Quais são suas dúvidas, Instagram? Quais são as suas dúvidas? Talvez a dúvida que você tem aí na sua mente esteja aqui no meu roteiro de hoje. Será? E eu já vou adiantar uma coisa. Essa não será a única live onde eu vou responder dúvidas. Essa será uma primeira de algumas lives onde eu vou responder dúvidas. Exatamente. Então, já fica a dica, se você tem alguma dúvida, já pode mandar. Já quer escrever nos comentários? Vai acrescentar muito e vai engrandecer as próximas lives sobre dúvidas a respeito de liderança. Isso mesmo. Chegou a hora? Vamos embora começar? Vamos, né? Vamos é muito feio. Vamos começar. Isso. Então, quando eu era líder lá, alguns anos atrás, que eu fui gestor das minhas lojas de varejo de roupas, para quem não sabe, eu já fui gestor de lojas, exatamente. Cheguei a administrar simultaneamente 3 lojas, 4, acho que chegou a ser 4 lojas, com uma média aí de 3 a 5 funcionários cada loja. Em época de fim do ano, crescia aí para uma média de 8, 9 funcionários. Então, foi um período muito intenso da minha vida, onde eu comecei a descobrir, dentro desse período, que eu me dava bem, digamos assim, no comportamento humano. Me dava bem para conversar com as pessoas. As pessoas me procuravam para poder conversar. E aí começou a despertar aquela vontade, aquela certeza do que eu era melhor, quais eram as minhas melhores habilidades e qual que era a minha melhor vocação. E a história me trouxe até aqui, falando para você hoje numa live, respondendo algumas dúvidas que eu tive na minha época, quando eu era líder de pessoas. E aí eu trago essas dúvidas para falar para você hoje. Uma dúvida que era muito comum que eu tinha era como que eu motivava uma equipe que não acreditava na loja, que não acreditava na empresa. Como que você motiva pessoas que não acreditam na empresa?
Não é um grande obstáculo? Eu achava um enorme obstáculo. E aí eu separei hoje algumas perguntas que, se eu tivesse essas respostas que eu vou falar para você hoje lá atrás, com certeza eu teria muito mais sucesso do que eu tive lá atrás. Beleza. Então tá. Vamos lá começar então. Talvez seja a sua primeira dúvida. Como que você motiva uma equipe que não acredita na empresa? Primeiro, você precisa conhecer e organizar os conceitos de sucesso de cada pessoa. Claro, óbvio. Cada pessoa vai ter uma ideia de sucesso. Sucesso para mim, por exemplo, pode ser fazer uma live de hoje. Sucesso para outra pessoa pode ser fazer uma palestra para 2.000 pessoas. Enfim, percebe como os conceitos de sucesso são completamente diferentes? Exatamente. Então você precisa fazer esse batimento, esse alinhamento de conceitos de sucesso. Porque se a pessoa às vezes, dependendo do conceito de sucesso que ela tem de uma empresa, ela pode ter uma visão diferente da empresa a qual ela está trabalhando. Então, se ela tem um conceito de sucesso muito alto, talvez ela não acredita que essa empresa vai chegar onde ela imagina que é o sucesso. E aí ela não acredita na empresa. Então, eu daria essa primeira dica, fazer esse alinhamento de conceitos muito particulares de sucesso, percebeu? Muito particulares, porque os conceitos são únicos. Beleza. E aí, quando você conhecer esses conceitos, é legal você contextualizar esses conceitos. Tá, como assim contextualizar esse conceito? Você vai trazer esses conceitos particulares, cada um vai te dar um conceito. Você traz esses conceitos para a realidade da empresa onde essas pessoas estão trabalhando. Então você vai fazer um alinhamento do conceito de sucesso com as expectativas da empresa, para perceber, para conseguir saber e descobrir se o que a pessoa enxerga que é sucesso, ela vai conseguir ver na empresa. Ficou confuso, né, isso aí? É o seguinte, fazendo esse alinhamento, você vai conseguir ter uma noção se o conceito que a pessoa tem de sucesso vai ser correspondido pelo conceito, pela expectativa de sucesso da empresa. E aí você vai conseguir já fazer uma espécie de planejamento, se essa pessoa vai servir para essa empresa ou não. Porque se ela não consegue enxergar que a empresa vai chegar onde ela espera, talvez seja o momento de afastar essa pessoa, não é verdade? Com toda a tranquilidade, toda a serenidade que eu tenho certeza que você tem. A Goiânia acaba de aparecer na live de novo, começamos a movimentar esse estado aí de Goiás na live. Beleza, então, muito legal. Só que aí você deve estar pensando, né? Tá bom, Cadu, vou fazer esse batimento aí de sucesso. Só que por onde que eu vou começar? Por onde que eu vou perguntar? Vou chegar e perguntar, e aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Vem cá, o que é sucesso para você? Pode ser sim, uma boa pergunta. Perguntas abertas geralmente são as melhores para fazer. Já fica essa dica que acabou de aparecer aqui na minha mente. Perguntas abertas são as melhores, porque você dá espaço para a pessoa responder. Quando você pergunta fechado, você meio que corta as chances da pessoa imaginar coisas que você talvez não esperava. Então faça sempre perguntas abertas. Só que eu vou te dar uma dica aqui também. Sempre você pode fazer perguntas relacionadas com a motivação da pessoa. Sucesso e motivação. Por que você está me dizendo isso, Cadu? Porque dependendo se a pessoa tiver numa motivação temporária ou numa motivação permanente, ficou curioso o que é isso? Motivação temporária e motivação permanente? Já já vou explicar. Se essa pessoa tiver numa motivação temporária, o conceito de sucesso vai ser diferente. Se ela tiver uma motivação permanente, o conceito de sucesso vai ser diferente. Se ela tiver uma motivação permanente, esse conceito de sucesso vai ser
muito mais a longo prazo do que quem está numa motivação temporária. Gostou, né? O que é isso? Motivação permanente e motivação temporária. Quando você quer adquirir, imagina que você quer comprar, sei lá, um notebook. Quer comprar um notebook melhor, com uma câmera melhor. E por que eu falei do notebook? Porque tá nas minhas metas comprar um notebook melhor, para fazer uma live de qualidade para você, com uma câmera melhor, enfim. As especificações eu não vou saber te falar agora. Mas tá, eu quero comprar um notebook melhor, é uma motivação temporária essa minha. Eu quero adquirir algo físico, no caso aqui. Tá, e quando eu adquirir esse algo físico, essa motivação vai sumir, não vai existir mais. A motivação do notebook não vai existir mais. E a mesma coisa quando você quer comprar, sei lá, um celular novo, um carro, uma casa. Vamos sair um pouco então dessas coisas materiais. Quando você quer, vamos supor que você quer chegar num cargo de gerente, num cargo de supervisor, não sei, você quer abrir uma empresa, é uma motivação temporária, não é verdade? Você quer abrir uma empresa, motivação temporária. Quando você conseguir ter a sua própria empresa, gerir o seu próprio negócio, essa motivação não vai terminar, você já abriu uma empresa. Motivações temporárias costumam terminar quando você atinge o objetivo. E elas costumam perder força quando você, por exemplo, você quer abrir uma empresa, ok. Se você quiser abrir uma outra empresa, tem uma tendência dessa segunda empresa, nesse processo de abertura dessa segunda empresa, a sua motivação não ser tão forte quanto foi da sua primeira empresa. Assim como o notebook, quando eu quiser trocar de notebook pela uma segunda vez, já vai ser normal para mim. Então a motivação já não é tão forte assim, entendeu? Então motivação temporária, quando você atinge o que você quer, se você quiser algo novo, quiser repetir essa motivação, há uma tendência que essa motivação seja menor. E a permanente não. Motivação permanente, ela é sempre no nível alto. Sempre. Vamos supor, a minha motivação permanente é ajudar pessoas. É ajudar você que está assistindo essa live e falar em você que está assistindo. Ó, Brasília acaba de entrar, Distrito Federal. Valeu, Caso, pela presença. Ó, saiu do estado de Goiás, Brasília, daqui a pouco aparecem mais pessoas aí. Então, eu ia falar da minha motivação permanente, é ajudar você que está assistindo essa live agora, que está assistindo esse vídeo, a não cometer os mesmos erros que eu cometi quando eu fui líder. Eu quero te mostrar alguns atalhos, quero te mostrar atitudes que eu testei lá atrás e não deu certo para mim, pode dar muito certo para você, entendeu? Então essa é a minha motivação, ajudar pessoas no campo da liderança, no campo da inteligência emocional. A liderança observando o comportamento humano através dos perfis comportamentais, te dando uma noção muito maior de o que é inteligência emocional, te ajudando a organizar os seus pensamentos e emoções para que você não caia nas armadilhas que eu caí. Então essa é a minha motivação permanente, muito diferente de uma temporária. Então vamos supor que eu vou abrir, sei lá, eu abro uma empresa minha de treinamentos, só para você entender mesmo o que é uma motivação permanente. Abro uma empresa de treinamentos, ok, beleza. Se eu vou abrir uma outra empresa de cursos menores, por exemplo, vamos supor que eu abri uma empresa de treinamento para empresas, só que eu abri uma outra empresa de treinamento que não é voltado para empresa, é voltado para pessoas físicas. Então essas duas empresas, apesar de buscarem o mesmo objetivo, são treinamentos, a minha motivação vai ser muito grande, porque elas estão atendendo a minha motivação permanente. Entendeu? Ficou claro a diferença de motivação permanente e motivação temporária? Então tá. Dentro dessa explicação, você já deve
está começando a entender também que o sucesso, os conceitos de sucesso para motivação permanente e temporária é diferente também. Por isso que eu falei para você que quando você for investigar, quando você for descobrir ali quais que são os conceitos particulares de sucesso das pessoas que fazem parte da sua equipe, você precisa conhecer quais são as motivações dela. Se elas estão seguindo motivações permanentes ou motivações temporárias. Beleza? Então tá. Então você vai alinhar conceitos de sucesso, vai saber sobre motivação temporária, motivação permanente e vai também alinhar comunicação. Isso, você precisa alinhar a maneira que você se comunica com a sua equipe. Por que que isso é importante? Porque se você conversar com uma pessoa que tem valores diferentes que os seus, por exemplo, vai dar ruim. Se você conversar com uma pessoa que tem objetivos diferentes, vai dar ruim. Então, você precisa alinhar essa comunicação também. Então, já fica esse exercício de se comunicar, de externar essa comunicação de forma mais clara, de forma mais diluída, ok? De acordo com cada perfil comportamental que cada um está vivendo no momento que você for conversar com essas pessoas. Pegou? Conversar, comunicação. Então tá, então como motivar uma equipe que não acredita na empresa? Ficou claro que você precisa conhecer quais são as motivações. Aí eu te dei dicas como que você vai conhecer essas motivações, conhecendo o perfil comportamental, conhecendo se está uma motivação temporária ou permanente. Você que tá num cargo de liderança, é a sua responsabilidade conhecer mais a fundo a sua equipe. Quiçá até conhecer a história das pessoas que estão sob a sua liderança. Porque existe uma relação entre passado, presente e futuro também. Que essas pessoas viveram na história delas, está interferindo diretamente nas escolhas dela no momento presente. E vai interferir muito na escolha de qual é o futuro que essas pessoas querem. Então, o que ela viveu no passado vai interferir no conceito de sucesso que ela tem para o seu futuro. É importante conhecer a história da sua equipe. Muito importante. Beleza? Beleza. Tá. E aí, vamos supor que você obteve um grande sucesso nesse passo, nessa etapa de conhecimento. Conheceu motivação, conheceu história. Poxa, Cadu, valeu pelas dicas. Você foi muito importante com o que você me entregou de conceito aí. Eu consegui avançar muito com a minha equipe. Agora me veio uma dúvida, Cadu. Como que eu vou manter essa motivação? Tá. Era natural essa pergunta, né? Você conseguiu motivar, conseguiu dar aquele start. E como que você vai manter? Eu preparei para você essa pergunta também. Vamos lá? E aí entra um outro conceito bastante interessante, que é o conceito de âncoras de carreira. Âncoras de carreira nada mais é um conceito muito simples, que são as motivações profissionais. Motivações profissionais. Olha, eu falei isso numa outra live uma vez. Se eu soubesse quais eram as minhas âncoras de carreira quando eu fiz o vestibular, há alguns anos atrás, que eu nem lembro mais, não vou fazer as contas aqui. Eu fiz o vestibular há alguns anos atrás, se eu soubesse quais eram as minhas âncoras de carreira, minha escolha teria sido muito mais assertiva. O que são âncoras de carreira? Você vai escolher uma profissão, por exemplo, que atende a algumas necessidades que você tem. Por exemplo, a âncora de carreira pode ser puro desafio, é uma âncora de carreira. Competência técnica e funcional é uma âncora de carreira. Quais são as... Eu devia ter colocado aqui mais âncoras de carreira para poder exemplificar. Por exemplo, por desafio, uma âncora de carreira de perfil comportamental dominante. Então ele tem que participar de uma empresa, ele tem que estar numa atividade profissional onde ele se sente desafiado sempre.
eu falei de competência técnica e funcional, né? Competência técnica e funcional é a pessoa que precisa estar no ambiente profissional que exige dele uma competência específica, uma competência que ele tem que estudar. Então, âncoras de carreira são as motivações pelas quais você escolhe profissões. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir para você aqui sobre âncoras de carreira. Vou falar algumas para você aqui. Inclusive, eu fiz uma live sobre âncora de carreira. Deve estar por aí, lá naqueles endereços que eu te falei no início da live. Vamos abrir aqui âncora de carreira. Só para dar... eu vou pegar 1 ou 2 exemplos de cada perfil, só para você entender o que cada perfil procura atender quando vai escolher uma profissão. Vamos lá. Por exemplo, outra âncora de carreira, criatividade empreendedora. Então, essa pessoa que tem essa âncora de carreira, criatividade empreendedora, ela precisa sentir que está empreendendo. Se ela passa no concurso público, por exemplo, grandes chances dela ficar desmotivada, insatisfeita, triste. Entendeu? Criatividade empreendedora concursada não funciona. Então são várias âncoras de carreira. Por exemplo, estilo de vida é uma âncora de carreira. Quem tem estilo de vida como âncora de carreira jamais poderá ser um concursado também, porque o concursado tem os horários ali, ou não, né? Acabou de me vir uma ideia aqui que ou não. Às vezes o estilo de vida dele vai ser esse estilo de vida rotineiro. E aí? Cada um é um, não é verdade? Outra âncora de carreira para você entender, segurança e estabilidade. Quem tem essa âncora de segurança e estabilidade jamais pode ter uma empresa no Brasil. Digamos assim, eu já fui empreendedor, já tive empresas, e eu vou te falar com todo o coração, empresa não dá segurança e estabilidade para ninguém. Ninguém não, porque existem empresários muito bem sucedidos, mas na média não dá segurança e nem estabilidade. Então, se você precisa conhecer quais são as âncoras de carreira da sua equipe, para você entender se as pessoas estão sendo atendidas no que ela procura dentro de uma atividade profissional. Porque se ela não estiver atendendo as suas âncoras, o conceito de sucesso vai ser diferente também. Muito, muito legal. E aí você não vai conseguir sustentar a motivação dessa pessoa. Ela pode ganhar aquele gás inicial para se motivar e aí de repente a motivação vai caindo, caindo, caindo. Por quê? Pode ser essas âncoras de carreira que não estão sendo atendidas de forma correta. Tá. Automotivação. Vamos lá. Como é que você mantém a automotivação? Também pode ser através do cargo que essa pessoa está ocupando. Porque existe um pensamento muito natural que eu vejo aí, que eu não concordo, que muitas pessoas entendem que vai se adaptar ao cargo. Ok, beleza. Só que eu separo uma frase aqui que é você que faz o cargo que você ocupa e não o contrário. Então não é você que tem que se adaptar, você tem que imprimir as suas habilidades no cargo que você ocupa. Lógico, respeitando sempre as exigências do cargo e respeitando as limitações. Só que imprimir a própria habilidade, imprimir a própria identidade no cargo é fundamental. E conhecendo âncoras, conhecendo o passado, sabendo o que está trazendo essa pessoa até aqui, vai dar uma clareza para ela conhecer a identidade e imprimir essa identidade no cargo que ela ocupa. Você aí que está ouvindo, você que talvez está exercendo um cargo de liderança hoje, qual que é a sua identidade? O que você está colocando seu dentro do seu cargo de liderança? Ou você está copiando alguma pessoa que você considera que tem sucesso? E aí? Fica essa pergunta aí para você. É muito mais legal você imprimir a sua identidade. Te garanto que o seu sucesso pode ser maior do que você imagina. Interessante. Se você
falando de cargo, seguindo nesse exemplo de cargo, se você ocupa um cargo que tem pessoas abaixo desse cargo, abaixo hierarquicamente falando, não abaixo no sentido de diminuir, mas abaixo no sentido de hierarquia. Se tem pessoas abaixo do seu cargo, qual o exemplo que você está deixando para essas pessoas? Qual o exemplo que você está conectado? Qual o exemplo que você está se conectando no cargo? Nossa, ficou ruim demais da conta. Se tem pessoas que estão hierarquicamente abaixo de você, qual é o exemplo que você está mostrando para essas pessoas no exercício do seu cargo? Agora ficou bom. Cadu, é só organizar um pouquinho as ideias, não tem problema. Eu falei na live de ontem sobre um pouquinho sobre perfil, né, arrogância e tal, e falei que o perfil influente é assim mesmo. O influente tem muitas ideias, muitas ideias, e às vezes as ideias não se conectam, tá? É bom eu falar isso com tanta naturalidade para você entender como que funcionam os perfis comportamentais. E eu entender que eu sou assim, me traz uma leveza, onde eu não tenho nenhum problema em falar que, opa, peraí, vamos parar aqui, parou alguns segundos, organiza as ideias e passa para você. O influente é assim e tá tudo bem. Você que talvez está assistindo que é analítico, você deve ter me criticado agora. Cadu, devia ter preparado melhor essa live. Eu sei, o analítico é assim mesmo. Mas o influente é assim mesmo também. E tá tudo bem. Então tá, eu ia falando de exemplo então. Tá, que exemplo que eu estou passando para você então, nesse momento. Arrumando uma confusão aqui no script da live, o exemplo que tá tudo bem quando você está dentro do seu perfil comportamental mais natural e você pode usar a melhor habilidade que você tem. Eu tenho uma habilidade de improvisação e comunicação muito boa, então eu consigo sair dessas situações que para outros perfis são situações constrangedoras. Para o analítico, por exemplo, se acontecer isso com o analítico, meu Deus do céu, acabou a live. Como que ele vai pensar que, nossa, eu preparei tudo tão perfeito, estava tudo no roteiro certinho, eu esqueci aquela fala, eu esqueci de fazer aquela relação, tá? Então, qual o exemplo que você está deixando para as pessoas que estão sob a sua liderança? Tem que ser o exemplo das suas melhores habilidades, tem que ser você, tá bom? Então isso, quando você está mostrando para a sua equipe que é você que está ali, que você está de corpo e alma naquele cargo, que está de corpo e alma dedicados àquela equipe, isso vai gerar uma retroalimentação motivacional. Olha que bonito isso que eu falei, hein? Retroalimentação motivacional. Ainda bem que fica gravado isso aí. Ficou legal essa expressão. Então tá. E outra, quando você imprimir a sua identidade, quando você mostrar que as suas habilidades são tão naturais que você faz sem perceber, não é legal que você vai começar a dar uma dimensão maior para o cargo que você ocupa? Você vai estar dando a sua dimensão para o cargo e não o cargo te moldando. Você vai ampliar o seu cargo e não o contrário. E você não vai se sentir diminuído pelo seu cargo. Nossa, que legal essa reflexão. Tomara que você assista isso aí várias vezes e pode voltar e assistir de novo. Para você também que está no Instagram aí. Pode depois volta e assiste de novo que ficou legal. Eu gostei. Tá. E aqui eu coloquei uma outra dica aqui, que eu acabei sem ver o que eu tinha escrito, emendei aqui. Quando você imprime a sua identidade, quando você coloca as suas melhores habilidades no que você está exercendo, você não está exercendo a sua vocação? Não é isso? Vocação? Você faz o que você está fazendo o que você sabe de melhor. É o que eu estou fazendo agora no momento, por exemplo, falando de tudo que eu sei, falando das minhas experiências. É a minha vocação. A sua vocação vai construir o seu cargo. E a sua vocação vai inspirar as outras pessoas a descobrir a vocação delas também, gerando essa automotivação. Certo? Certo ou não? Eu achei muito certo. Por isso que eu coloquei e falei, estou falando aqui para você. Vamos lá. Tá.
meu cérebro acabou de se comunicar comigo agora e me deu um exemplo aqui. Vou contar para você o exemplo. Isso é flow, tá? Eu já expliquei para você que isso é flow. Quando você está falando, de repente seu cérebro manda para você algumas coisas que não estavam programadas, é porque você está em flow, tá? Flow é você usar as melhores habilidades num ambiente desafiador. E aí seu cérebro está forçando você a usar as suas melhores habilidades. Beleza. O que meu cérebro mandou aqui para eu falar? Quando eu estava lá fazendo a gestão lá das minhas lojas, sendo administrador, trabalhando como gestor de lojas e liderando as pessoas, será que eu já esqueci o que eu ia falar? Já esqueci o que eu ia falar. Não é possível. Eu falei tanto do cérebro. Vamos seguir. Daqui a pouco ah, tá. Lembrei. Olha aí como é que é. Como é que é legal, né? Hoje eu tô que tô. Tá. Quando eu tava lá atrás, quando eu iniciei aquela jornada de gestor, eu tava copiando um comportamento do meu pai e do sócio dele na época. Porque eram os dois modelos de sucesso que eu tinha. Eles estavam à frente de lojas há mais de 25 anos. Então, para mim, aquele comportamento era um modelo de sucesso. E aí, quando eu fui introduzido naquela gestão, eu copiei o comportamento deles. No início, pareceu que ia dar certo para mim. Eu estava fazendo tudo, como diz a expressão, feijão com arroz. Muito pragmático nas minhas atitudes. Só que com o tempo aquilo começou a ser pesado para mim, começou a ser ruim. E eu estava perdendo, olha que legal isso olha, o cérebro é uma máquina fantástica. Eu estava perdendo a minha motivação, porque eu não estava sendo eu de verdade. Eu acabei de falar aqui a preocupação com a automotivação, como que você mantém essa motivação. Eu não conseguia manter a minha motivação e isso gerou o quê? Eu estava perdendo a confiança dos meus funcionários. Carlos, a modelagem é o seguinte, beleza. A modelagem ela é diferente de copiar, né? No caso eu estava copiando mesmo, eu estava me comportando igual eles se comportavam. Como que seria uma modelagem? Uma modelagem, segundo a PNL, é quando eu observo o comportamento deles e trago o comportamento deles para a minha realidade. Então eu vou fazer uma adaptação do comportamento ao que eu sei fazer. Isso é modelar. Agora o que eu estava fazendo? Eu estava me comportando exatamente igual. E aí comportar exatamente igual fugia do que eu sabia fazer naturalmente. Então eu estava me comportando de um jeito que era o jeito deles, não era o meu. Isso eu copiei. Agora, modelar é diferente. Pegou a diferença de modelagem e copiar? E aí, quando eu estava perdendo, seguindo, né? Quando eu estava perdendo essa automotivação, eu comecei a perder a confiança que eu comecei a construir da minha equipe. Minha equipe não confiava mais em mim, porque eu estava sendo arrogante, eu estava sendo prepotente, eu estava sendo impositor em alguns momentos, eu estava sendo quase um ditador nas lojas. Tive discussões com o gerente que trabalhava, ou seja, eu estava sendo uma pessoa que não era o Cadu. E aí, depois de cursos, depois de treinamentos, comecei a entender quem eu era de verdade, quais eram as minhas habilidades, e eu comecei a mudar esse comportamento que eu tinha, comecei a imprimir a minha própria identidade. Foi quando eu tive meus primeiros conflitos com meu pai. Um exemplo, meu pai começava a me perguntar o que você está fazendo aí? Por que você não faz assim? Quer dizer, ele percebeu que eu estava me comportando diferente do jeito dele. E aí gerou um conflito também, até eu explicar para ele uma diferença de geração. Até eu explicar para ele que o que eu estava fazendo era o que eu achava que era melhor para a minha pessoa fazer, demorou um tempo. E foi natural. Então, lembra que eu sempre falo das dores do processo, que o prazer do resultado é construído nas dores do processo? Esse choque com meu pai, por exemplo, posso considerar que foi uma dor do processo. A dor do processo
do processo que eu tive que passar para imprimir a minha própria identidade no tratamento ali da loja, beleza? Só que o prazer do resultado foi muito maior. Hoje eu tenho contato, aliás, com muitas pessoas que foram meus funcionários lá atrás. Então eu não vou dizer amizade porque não é, mas eu mantive um contato agradável com várias pessoas. Inclusive as pessoas me procuraram, eu tive funcionários que me procuraram para fazer processo de coaching. Quer dizer, a confiança ficou estabelecida mesmo depois de eu ter vindo embora do norte para Goiânia. Então esse é o prazer do resultado. Então foi bacana contar essa história para você de automotivação, que eu só descobri essa motivação, só consegui imprimir essa motivação permanente dentro de mim, permanente, lembrou que eu falei lá de motivação permanente? Só consegui imprimir essa permanência dentro de mim porque eu me conheci, porque eu soube quem era na verdade o Cadu e soube quais eram as melhores habilidades que o Cadu podia imprimir dentro das lojas, ok? É massa demais. Para você que não sabe o que é massa, é uma gíria aqui de Goiás que significa é bom demais da conta, tá? Vamos lá para a próxima pergunta? A próxima pergunta que eu separei é o seguinte. Sou líder, tá? Consegui, uau, comemora, sou líder. Será que isso é bom, ser líder? Será que eu não vou trabalhar mais do que eu trabalhava antes? Como é que vai ficar meu tempo? Pode ser uma pergunta que você tem, pode ser uma dúvida que você tem, pode ser uma preocupação que você tem agora. Eu, Goiás, batendo presença na live aqui. Bom absurdo, também a gente fala aqui em Goiás, tá? Bom absurdo. Então tá, sou líder, e agora? Meu tempo tá acabado. Acabou, vou trabalhar demais. Calma aí. Qual que é o primeiro passo que eu indico para você? Entender quais são os seus pensamentos sobre a gestão do tempo. Então você precisa entender como que você pensa em relação ao seu tempo. É a primeira coisa. Primeira coisa. Porque o que você pensa em relação ao uso do seu tempo vai determinar qual que é o seu resultado em relação ao seu tempo. Lembra? Pensamentos, ações, hábitos, resultados. Se você pensa que não vai ter tempo, você realmente não vai ter tempo. Desculpa, não vai. Se você pensa que você pode administrar o seu tempo, o seu resultado será diferente. É o seu pensamento que vai determinar o seu resultado. Tá? Agora, você que conseguiu liderança, conseguiu liderança, você precisa entender uma outra coisa, que os resultados, antes de você conseguir a liderança, os resultados dependiam só de você, digamos assim, né? Não sei a sua história e tal, estou fazendo uma suposição. Mas os resultados dependiam apenas de você. Você trabalhava para você mesmo. Sendo líder, consequentemente, você tem uma equipe sobre a sua tutela. Eu gosto de falar essa palavra, tutela. Você está tutelando pessoas. Você está se responsabilizando emocionalmente por pessoas. Por isso que eu estou aqui para desenvolver em você uma inteligência emocional para liderar, ok? Então tá. Se antes os resultados dependiam só de você, agora os resultados não dependem 100% de você, dependem de como as pessoas vão alcançar os resultados. Então você precisa direcionar as ações das pessoas e não mais colocar a mão na massa. O colocar a mão na massa agora é diferente. Tá? Você vai ensinar as pessoas a colocar a mão na massa, você vai direcionar, você vai instruir as pessoas a conseguir os resultados que você almeja. Vai mudar o pensamento? Com certeza, com certeza. Porque agora você é responsável pelo engajamento dessas pessoas nas atividades. Você não pode mais pegar e fazer por elas. Senão você vai estar atrapalhando elas, ao invés de ajudar. E aí vai muito de perfil comportamental, por exemplo. Se você é uma pessoa dominante, você vai querer fazer. Se você é uma pessoa analítica, você vai querer que ela planeje demais antes de fazer. Se você é uma pessoa estável, você vai querer que ela se dê bem primeiro antes de conseguir o resultado.
E se você é influente igual eu, você vai querer conversar demais com essa pessoa. Você vai querer distrair ela, tá? Então, conhecendo o seu perfil, você vai saber o que você vai fazer com essa equipe. E a maneira como você vai se comportar com essa equipe vai organizar o seu próprio tempo. Primeiro, então você vai ter que mudar esse pensamento, que não é você que faz agora, os seus resultados dependem dos outros. Mudando esse pensamento, você vai conseguir organizar o seu tempo de acordo com o seu perfil. Eu falei rapidinho aqui 4 características, um de cada perfil, só para exemplificar. Lembra que eu falo sobre pirâmide de níveis neurológicos lá da PNL? Tá. Então, não lembra? Não lembrou qual que é? Eu vou recapitular para você rapidinho aqui. Lembra que o que você é, quem é você? O que você é, a sua identidade determina suas crenças e valores, delimita suas crenças e valores. Ficou legal esse delimita, porque a nossa identidade realmente às vezes constrói crenças limitantes dentro de nós. E aí, identidade delimita crenças e valores, que vai direcionar capacidades, aí as capacidades direcionam as habilidades determinam os comportamentos, que determinam como vai ser o seu ambiente. Então, mudando o pensamento que agora você faz uma gestão de pessoas, que o seu tempo você tem que conseguir colocar dentro do seu tempo, não a execução das tarefas, mas a gestão de pessoas, você vai ter que mudar habilidades ou construir habilidades. Nossa, Cadu, mas é difícil demais construir habilidades. Eu te falo que não é. Não é. Eu vou te convidar a subir na pirâmide. O que está acima de habilidades? Capacidades. Então, você precisa procurar entender de alguma forma que você é capaz de construir habilidades. Tá, não quero entrar muito a fundo aqui. Mas como que eu vou mudar o meu pensamento de capacidade? O que está acima de capacidade? Lembra não? Não é crenças e valores? Acima de capacidades, não é crenças e valores? Qual que é a crença que direciona o seu pensamento e está dizendo para você que você não é capaz? E aí você vai buscar essa crença e desconstruir essa crença e construir uma crença diferente. Mas como que eu vou construir, desconstruir crença? E para você que é profissional é muito fácil falar. O que está acima de crenças e valores? Identidade. Você sabe quem é você? Você sabe quem é você? Identidade. O que compõe a identidade? Perfil comportamental. Perfil comportamental. Você se comporta de que jeito? Como que é a sua maneira de se comportar frente aos acontecimentos do seu dia a dia? O que vem acima de identidade? Lembra? É o algo mais, é o que eu chamo de algo mais. O que você acredita que existe além de nós, além da nossa existência? Isso vai interferir na sua identidade também. Tá? É importante isso. Vai que você pertence a uma religião, por exemplo, que te fala o que você tem que usar ou não, o que você tem que comer e beber ou não. Uma religião que diz para você que você tem que ir numa casa religiosa tantos dias por semana, ficar tantas horas rezando. Eu não estou falando, essa live não é de religião. Não estou falando bem, não estou falando mal. São exemplos que estão vindo à minha cabeça, tá? São só exemplos. E esse algo maior vai direcionar a sua identidade, que vai direcionar as suas crenças, que vai direcionar as suas capacidades, que vai direcionar as suas habilidades, que vai direcionar seu comportamento, que vai mudar o seu ambiente. Então eu recomendo fortemente para você começar a subir na sua escadinha. Faz o contrário agora, tá? Vai ali, escreve quais são os seus melhores comportamentos, escreve como que você se comporta nos seus ambientes de trabalho, nos seus ambientes ambiente de trabalho, ambiente
pessoal, dentro de casa, com a família. Escreve esses comportamentos. Vai lembrando aí, puxa na sua memória quais são os acontecimentos mais marcantes ou os mais frequentes que acontecem na sua vida e começa a colocar como que você se comporta perante a esses acontecimentos. Aí o exercício agora é subir. Se você se comporta assim, quais são as suas habilidades? Por que você se comporta assim? Você é habilidoso para se comportar assim? Então quais são as habilidades que você tem? Por exemplo, lá no ambiente de trabalho, por exemplo, eu fico muito na minha. Só exemplo, eu fico muito no meu cantinho, tal, e as pessoas sempre vêm para conversar comigo. Qual que é a habilidade que direciona esse comportamento? Você sabe ouvir. Só um exemplo, você tem uma habilidade para ouvir, então as pessoas vão até você, tá? E aí sobe, descobriu habilidades, vão passar para as capacidades. Você é capaz de quê? Você é capaz de escutar as pessoas. É uma capacidade que você tem de escuta ativa, seguindo esse exemplo. Então é uma capacidade. E essa capacidade está direcionando tudo na sua vida até agora. E aí na capacidade, sobe agora. Se você é capaz, qual que é a sua crença? Talvez a sua crença seja que você precisa dar atenção às pessoas. É uma crença possibilitadora essa. Você precisa dar atenção, você precisa ser empático. Essa é uma crença. E aí tá, sobe o elevador aí. O que vem acima de crença? Identidade. Quem é você? Talvez você esteja num perfil estável. Talvez você tenha recebido uma orientação da sua família. Porque a família está no algo maior também, tá? Não é só religião, família, criação. É afiliação. Então a sua família vem te ensinando que você tem que dar atenção às pessoas. Então o seu algo maior construiu essa identidade. Então você é uma pessoa que dá atenção aos outros. Você é assim. Quando eu te pergunto quem é você, eu sou uma pessoa que dá atenção aos outros. Eu gosto disso. Construiu uma crença. Então fazer esse exercício de sobe e desce na pirâmide de níveis neurológicos é importantíssimo. E eu viajei tanto nesse assunto, porque eu adoro tanto esse assunto, eu viajei mesmo. Que eu me perdi onde que eu estava falando. Eu estava falando sobre a administração do tempo. Então essa explicação foi tão legal de pirâmide de níveis neurológicos que tomara que faça muita diferença na sua vida. Tá, mas voltando aqui para a live agora, aterriza agora. Parece que eu peguei o foguete e fui lá na Lua. Aterriza aqui, planeta Terra, vamos voltar à live, administrando o seu tempo. Então, tá, você precisa, eu dizia que você tem que ir construir a mudança no nível do seu pensamento. Tá? Eu falei que primeiro você tem que pensar que os resultados não são só seus, que os resultados dependem de outras pessoas nesse momento, e você mudando esse pensamento, você vai construir uma nova experiência em relação ao seu tempo, tá bom? Gestão do tempo. Talvez você vá trabalhar mais, talvez sim, só que de uma forma diferente daquela que você trabalhava antes, quando não era líder ainda. Talvez você vai trabalhar mais e talvez seja mais prazeroso, ou talvez você descubra que não é tão prazeroso assim, então você não tem a vocação para ser líder. Quando você descobre que não está sendo tão prazeroso, tá? E aí você vai se conhecendo e vai se descobrindo e vai se aproximando cada vez mais da precisão na sua identidade. Ou talvez você descobre de uma vez por todas que adora ser líder. Eu conversei com uma pessoa antes de ontem que ela falava que a motivação dela é liderar. Olha que legal. Muito legal. Quarta pergunta. Nossa, Cadu, mas beleza. Minha motivação é ser líder. Agora eu tô no meu ambiente natural. Agora eu tô confortável. Só que, Cadu, pelo amor de Deus, a minha equipe é engessada, a minha equipe não gosta de mudança, só eu que gosto. Como é que eu faço? Me ajuda. Eu vou te ajudar. Tá. Tem um conceito que eu separei aqui que se encaixa muito bem
nessa situação de mudanças. É o conceito de incompetência e competências. Lá da PNL, você sabe que eu amo de paixão programação neurolinguística. E cara, o que quer dizer então, Cadu? Porque eu perdi algumas lives suas, então eu não sei o que é competências e incompetências. Existem 4 níveis. Primeiro, a incompetência inconsciente. Incompetência inconsciente é quando você não sabe que precisa porque nunca precisou de algo. Então você não sabe que não sabe. Essa é uma incompetência inconsciente. A incompetência consciente, que é o segundo estágio, é você sabe que precisa, mas ainda não sabe fazer. Então você sabe que não sabe e precisa aprender. É a incompetência consciente. Terceiro nível, a competência consciente. É você sabe que precisa e está aprendendo a fazer. Então você sabe que sabe, porém precisa treinar, precisa aprimorar. Essa é a competência consciente. E por último, que é o melhor de todos, quando você chegar nesse nível, você está preparado para fazer qualquer coisa, é a competência inconsciente. É quando você faz sem pensar. É a chamada maestria. Por exemplo, quando você que é o melhor exemplo que eu encontro, é o que me vem de primeiro na cabeça, é dirigir. Se você não dirige, pense em alguém que dirige. Vai ficar bem fácil para você entender. Quando você está dirigindo, você mexe no rádio. No rádio ficou feio, hein? Nem existe rádio. No som. Você mexe no som enquanto dirige? Provavelmente sim. Mas lá no início, quando você estava aprendendo, você conseguia mexer no som enquanto dirigia? Talvez não. Porque você estava na competência consciente. Você sabia que sabia dirigir, mas precisava praticar. Agora você está na competência inconsciente. Você mexe no som, talvez até sem olhar. Você sabe até onde estão os botões. Se o carro for seu, tal, se você dirigir todos os dias nele. Então você não precisa mais pensar, agora eu estou dirigindo, agora eu vou me concentrar para mudar o som e depois eu volto para me concentrar na direção. Não tem que fazer essa separação mais. Você já pisa em acelerador e freio sem pensar, agora é acelerador, agora é freio, agora é acelerador, agora é freio. Então você não tem que pensar nisso mais. Então você dirige e conversa, coisa que provavelmente quando você estava aprendendo você não conseguia fazer, dirigir e conversar. Então, competência inconsciente é quando você faz sem precisar pensar o que está fazendo, tá? Por exemplo, live. Live para mim é competência inconsciente, eu já faço sem pensar que estou fazendo, tá? Antes não, é legal esse exemplo da live, porque antes eu ficava preocupado. Sabia que antes, quando lá nas minhas primeiras lives, eu colocava um cronômetro aqui no meu notebook para saber quanto tempo tinha de live? Hoje eu já sei, hoje eu já tenho essa maestria, já sei quanto tempo estou gastando já. Só um exemplo, tá? Só um exemplo. Então, beleza. E aí, esses conceitos de competências e competências e incompetências pode ajudar você a levar uma mudança para a sua equipe. Talvez a sua equipe não queira mudança porque elas nem conhecem quais as mudanças estão disponíveis. Incompetência inconsciente. Se elas não conhecem quais são as mudanças, como que elas vão achar necessário mudar? Talvez você tenha que apresentar as melhorias dessas mudanças para as pessoas. E aí sim, essas pessoas vão começar a escolher se faz as mudanças ou não. Legal, né? Competências e incompetências. Então você vai ter que criar cenários para essas pessoas, para mostrar para elas, para dar opções de escolhas para essas pessoas, para ver se elas querem ou não mudar na realidade. Muito legal. Construir benefícios, apresentar benefícios. Talvez o que falta é estímulo também. Talvez você constrói benefícios para se as pessoas conseguirem mudar, elas vão conquistar algo. E esse conquistar algo vai disparar hormônios do prazer no cérebro dela. É a relação de conquistas.
Então você estimulando a pessoa a conquistar algo, e quando ela conquistar e estimular a comemoração, é legal também, você vai disparar hormônios do prazer, porque são as duas formas que o nosso cérebro aprende, pela dor e pelo prazer. É melhor aprender pela dor ou pelo prazer? Se você respondeu pela dor, tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas eu acho melhor aprender pelo prazer. E aprender pelo prazer é isso, é conquistar uma vitória e comemorar. Talvez você deva criar alguns benefícios que exigem que essas pessoas consigam usar as habilidades que elas têm para conseguir os benefícios. Aí elas vão perceber que as mudanças são necessárias. Bem legal. E aí eu cheguei aqui no final, na verdade a última frase que eu coloquei aqui da live, eu já falei, né, que às vezes a resistência da mudança é porque elas não tinham precisado, não tinham sentido a necessidade de mudar. Então criar essa necessidade da mudança vai levar essas pessoas a trabalharem em função da mudança. Mostrar que a mudança, criar um cenário de benefício que essas mudanças vão levar para essas pessoas. Competências e incompetências. Ok? Ok, Cadu? E aí, ficou alguma dúvida entre as milhares de pessoas que estão em Goiânia, Pires do Rio, em Roma, em Brasília? Tiver alguma dúvida, manda aí. Para você que está assistindo essa gravação também até o final, para você que aceitou o meu convite para assistir até o final, quais que foram as suas dúvidas? Eu respondi as dúvidas que talvez você tinha. Talvez essas dúvidas foram as suas dúvidas, ou eram as suas dúvidas. E se surgiram outras dúvidas, coloque nos comentários. Coloque nos comentários que eu vou ter o prazer imenso de responder para você. Beleza? Joinha, joinha, joinha. Então o meu convite agora é diferente. Bora aproveitar essa noite de quinta-feira? Bora! Então, ó, gratidão a cada um de vocês que esteve na live de hoje. Eu espero que vocês, desejo que cada um de vocês aproveite essa noite de quinta-feira da melhor forma possível, usando as suas melhores habilidades. E a gente se vê semana que vem, com certeza, em mais 2 assuntos sensacionais. Valeu, até mais!